A Igreja Católica Apostólica Romana acaba de ganhar um novo santo pontífice. Ele se chama Leão XIV e ele possui, pela escolha do seu nome, uma herança do seu antecessor de nome, chamado Leão XIII. Essa herança ela é profundamente ligada à tradição da Igreja Católica, com o combate à maçonaria, ao comunismo, ao capitalismo e a defesa da monarquia. Vamos acompanhar comigo aqui agora essas informações, onde eu vou mostrar as principais encíclicas, que são os documentos escritos pelo Papa Leão XIII sobre as posições oficiais da Igreja Católica em relação a esses temas. Bom, primeiramente, foi uma surpresa que ninguém imaginava um Papa ter sido eleito. Primeiro, o nome de quem foi, um Papa americano, e segundo, o fato dele escolher o nome de Leão XIV. Ninguém pensava isso. Nas casas de apostas não se falavam, mas principalmente entre os vaticanistas, dos que eu acompanhei. Assisti vídeos com o Pedro Dim no Caravelas Podcast, muito bons. Assisti os vídeos no Centro Dom Bosco e acompanhei principalmente jornais internacionais. E não se falava sobre o cardeal americano, chamado de Robert Prevost. Sobre as posições do cardeal, ao longo dessas semanas deve vir mais informações sobre ele para que tenhamos um entendimento de qual é o perfil deste cardeal a partir do trabalho que ele executou como cardeal, como poderia ser o perfil dele como papa, mas é especulativo apenas. Contudo, o nome escolhido por Robert Prevost, nosso Leão XIV, ele é muito significativo porque possui uma herança e é sobre ela que eu quero mostrar a vocês nesse vídeo. Já estão falando em alguns jornais midiáticos que Leão XIII era um papa de renovações. É assim que estão sendo transmitidas informações sobre Leão XIII, caso você pesquise na mídia. No geral, ele fala sobre o princípio que o Leão XIII, o Papa Santo Padre Leão XIII, designou sobre o início da doutrina social da Igreja, sobre justiça social, sobre até o Espírito Santo, mas não a completude e a integralidade do que de fato ele pregou nos seus 25 anos de pontificado. Salvo engano, mais do que 2 décadas, sim. Vou mostrar a vocês para que vocês saibam procurar e ler. Afinal de contas, esse legado agora vai estar sobre o Papa Leão XIV, pela própria escolha do seu nome. É um legado que aqueles da tradição, os tradicionalistas, dão uma grande esperança de, ao menos no futuro, uma restauração possível a partir das obras que se ligam diretamente ao nome de Leão. Ele foi eleito Papa em 1878 e durante esse tempo, que era uma de grande convulsão social e política, Leão XIII ele brilhou como o farol da Santa Igreja, firmando os fundamentos doutrinais contra os erros da modernidade, restaurando o ensinamento de São Tomás e defendendo com vigor os direitos de Deus da Igreja na sociedade. A primeira é chamada Cod Apostolici Muneris. Não sou muito bom em latim. Ele comenta sobre os erros do socialismo, o comunismo e o leninismo. Essa que você vê aqui no site oficial do Vaticano.va. Podem conferir lá. Então, inaugurando o seu mistério com clareza e firmeza, neste conteúdo, o Santo Padre condena os sistemas igualitários que, sob pretexto de justiça, atentam contra a ordem natural, a família e o direito à propriedade. Denuncia o espírito revolucionário que visa a destruição da sociedade cristã. No segundo documento da lista dos documentos principais, já que em sua completude existem mais de 80,
o documento Aeterni Patris, de 4 de agosto de 1879, sobre a restauração da filosofia cristã segundo São Tomás de Aquino. O Papa Leão XIII, ele faz não mais um apelo, mas praticamente uma ordem de que dentro da filosofia católica se estude com prioridade São Tomás de Aquino. Encíclica do Papa Leão XIII sobre a restauração da filosofia cristã. Nela, Leão XIII proclama São Tomás como guia seguro da razão iluminada pela fé, restaurando o tomismo como coluna mestra da ciência sagrada. Esta encíclica marca o renascimento da escolástica autêntica contra os desvios do racionalismo moderno. Terceira encíclica, a encíclica chamada Arcanum Divinae Sapientiae, sobre o sagrado matrimônio, 10 de fevereiro de 1880, onde o Papa reafirma o caráter divino e indissolúvel do matrimônio cristão, sobre a guarda da Igreja, condenando os ataques do laicismo e a falsa noção de liberdade conjugal difundida pelos estados modernos, onde ele critica o divórcio e a atuação secular dentro do sacramento do matrimônio. Não é uma crítica apenas, é um documento da Igreja Católica, oficial de sua doutrina, iluminado pela doutrina e os dogmas católicos, e não simplesmente um documento pastoral. Terceiro, ou melhor, quarto, é o Diuturnum Illud, de 29 de julho de 1881, sobre a autoridade civil e sua origem. Ensina que toda autoridade legítima procede de Deus, não da vontade das massas. Reprova o contratualismo e o anarquismo, reafirmando o princípio católico de que a sociedade temporal deve estar ordenada ao bem comum sob a lei divina. O quinto, a carta encíclica Humanum Genus. Essa é uma das mais famosas, feita de dia 20 de abril de 1884, aonde ele coloca toda a doutrina católica com oficialidade contra a seita maçônica. Obra magna que denuncia o naturalismo maçônico, que visa substituir a ordem cristã por uma pseudo-religião secular. A maçonaria é apontada como inimiga mortal da Igreja, pois é promotora do laicismo, do relativismo e da corrupção moral. Aqui o Papa ele faz breves explicações sobre a maçonaria. Caso queira saber mais, existe um excelente livro do padre bispo Dom Vital, do Brasil, A Maçonaria e os Jesuítas. Sexto, a mais famosa encíclica do Papa Leão XIII, Immortale Dei, dia 1º de novembro de 1885, sobre a Constituição Cristã dos Estados. Ele reafirma a doutrina tradicional e a justa relação entre a Igreja e o Estado, condenando o liberalismo laico que o nega os direitos de Deus. Exorta os governantes a reconhecerem a verdadeira religião e a se submeterem à lei natural e divina. Como aqui também ele faz uma certa apologética à realeza, à monarquia, como constituição natural do ser humano. Sétimo, a encíclica Libertas, 20 de junho de 1888, sobre a verdadeira liberdade. Ele demole os sofismas do liberalismo moderno, distinguindo a autêntica liberdade, aquela conforme a verdade e a reta razão, dos abusos que levam ao indiferentismo religioso e à dissolução moral. Ele recorda que fora da verdade não há liberdade legítima. Oitava, a encíclica Sapientiae Christianae, de 10 de janeiro de 1890, sobre os deveres dos católicos na vida civil.
Adverte os fiéis contra a neutralidade e a omissão na vida pública. Conclama os católicos a professarem a fé integral na ordem temporal, com coragem e fidelidade, mesmo sob perseguições. Esta ação do católico na vida pública não é nada comparável ao que hoje tem no Brasil da teologia da libertação. Muito distante, pois ela pressupõe com clareza o chamado reinado social de Jesus Cristo. É a atuação da Igreja na vida também civil, em concórdia com a vida dos governos, em concórdia com os príncipes e com os reis. Então é um reinado de Cristo sobre todas as esferas sociais, não laicismo. A teologia da libertação exorta os seus seguidores a uma ação política, mas amparada no laicismo. O Papa Leão XIII, sobre a luz de toda a doutrina católica bimilenar, ele exorta a doutrina social da Igreja, a realeza de Cristo, a cristandade. São coisas completamente diferentes. Laicismo e cristandade. Onde tem realeza de Cristo, não tem Estado laico. Onde tem Estado laico, Cristo não reina. São antagônicos. Nono, a encíclica, também uma das mais conhecidas, Rerum Novarum. Essa encíclica sobre a condição dos operários. É o fundamento da doutrina social da Igreja. A encíclica oferece uma via católica entre o socialismo ateu e o liberalismo econômico, ou capitalismo. Defende o direito à propriedade privada, ao salário justo e à organização de associações católicas operárias. E, por último, 10º, que é um complemento à encíclica anterior, esta encíclica Gravis de Communire, 18 de janeiro de 1901, sobre a ação católica e a democracia cristã. Reforça os princípios da Rerum Novarum e orienta a verdadeira ação católica, não como militância política, mas como restauração da ordem cristã em todas as esferas, por meio da caridade, da justiça e da fidelidade à doutrina. Conclusão. Então, o magistério de Leão XIII constitui um verdadeiro compêndio da resistência católica contra os erros modernos. Em suas encíclicas resplandece a defesa intransigente da fé, da família, da propriedade, da realeza social de Jesus Cristo e da soberania da Igreja. Ele não procurou adaptar a Igreja ao mundo moderno, mas, ao contrário, ergueu com autoridade a voz do sucessor de Pedro para recordar às nações que só em Cristo Rei há salvação, ordem e verdadeira paz. Todos esses documentos eu indico que leiam, porque a partir de agora, pela escolha do novo Papa, como Leão XIV, esses documentos eles estão como que reatualizados, jogados novamente ao conhecimento dos católicos. Rezemos pelo Santo Padre para que ele abrace cada vez mais a tradição católica. São José, protetor da Santa Igreja, rogai por nós, e que viva Cristo Rei.